Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor para mais uma quarta da profundidade, onde nesse mês de novembro nós estamos estudando os pilares da fé, da nossa fé que está baseada em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar do pilar da nossa fé, que é o solos Cristo, somente Cristo. Convidar aqui o Tiago, ele hoje vai estar responsável por trazer a palavra. Nós vamos orar pela vida dele, agradecer a disponibilidade e também reforçar os irmãos, aqueles que quiserem. Esse aqui é reformado mesmo, vai ver até com a Bíblia do Lutero aqui, ó. E os irmãos que quiserem, né, participarem também aqui, dando uma palavra, um testemunho, ou compartilhando algo, né, da sua fé, da sua trajetória, da sua caminhada, procure a gente, nós pastores, eu, o pastor Billy, Leandro, o Rogério, para que a gente possa te orientar, para que a gente possa conversar e assim você também fazer essa participação. É importante para a vida da igreja, né, pastor? Os irmãos também compartilharem as suas experiências com a gente. Isso edifica muito a nossa fé. E hoje o Tiago vai falar um pouquinho de somente a Cristo. Vamos orar pela vida dele, irmãos? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que já foi falado e cantado aqui, Senhor. E nesse momento nós queremos entregar a vida do Tiago em tuas mãos, que ele seja instrumento, Senhor, nas tuas mãos, boca do Senhor nesta noite, aqui neste lugar, nessa igreja, na tua casa de oração, e que nós, Pai, possamos estar com os nossos corações abertos, nossos ouvidos, nossas mentes, para ouvir a voz do teu Espírito Santo, para que possamos entender e também possamos aplicar na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica à vontade, meu amigo. Amém, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui em mais uma quarta-feira da profundidade. E a proposta de hoje se mantém a mesma das últimas quartas, né? Que quando a gente fala dos pilares da nossa fé, a gente não está falando de algo que foi simplesmente proposto pela igreja, mas proposto pelos cristãos, mas algo que foi proposto pela própria palavra, pelo próprio evangelho, que propôs que só existe salvação por esses pilares, que é pela palavra de Deus, que é pela graça de Deus, que é pela fé em Deus e que é por Cristo. E somente a Deus toda a honra e toda a glória, né? Então, quando a gente fala que a salvação ela vem somente por esses pilares, né? Assim dizendo, a gente está dizendo que de fato não existe maneira alguma de se alcançar a salvação senão por esses pilares. E o diferencial, que na verdade não é um diferencial, mas quando a gente fala que somente por Cristo se encontra a salvação, isso é algo que transcende a igreja, é algo que transcende o tempo, o espaço e qualquer coisa, né? É algo que ocorre na própria eternidade, porque a própria palavra vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. E para a gente não se perder, vamos ler um texto rápido aqui em Colossenses. E deixa a tua Bíblia aberta, que a gente vai voltar aqui. Aliás, a gente vai permanecer aqui. Colossenses 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. É um texto que exalta bastante a pessoa de Cristo para a igreja, exalta bastante a pessoa de Cristo, até mesmo na Trindade, exalta bastante a pessoa de Cristo para a nossa fé. E ele vai dizer o seguinte, Colossenses 1, verso 15, a partir do verso 15. Olha aqui com os irmãos na mesma tradução. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de tudo. E a todos, eu estou com outra tradução na cabeça, e nele tudo subsiste, ou a todo sustenta pela palavra, né, que é a tradução que está na minha mente. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude.
Só até aqui o verso 19. Né? E quando a gente fala que a salvação só vem por Cristo, isso é algo que quando a gente, como eu disse, né, a Bíblia vai dizer que foi desde antes da fundação do mundo, mas isso é algo que aparece para nós, aparece no nosso tempo, na história da humanidade, já logo na queda do homem. Quando nós caímos em Adão, e esse detalhe é importante até para esse texto aqui, quando nós caímos em Adão, quando o homem cai, a humanidade cai em Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus, errantes e desesperados, afrontosos a Deus. E nesse momento, um fio muito importante, um fio eterno, que existia entre o homem e Deus, já desde lá da criação, é rompido. E por causa dessa ruptura, nós nos distanciamos de Deus por toda a eternidade. E Deus, por toda a sua justiça, sempre quando eu falo sobre isso para crianças, eu digo, Deus, por toda a sua justiça, tinha toda a razão de derramar sua ira sobre a humanidade. As crianças ficam meio assim. Mas, de fato, Deus ele tinha toda a razão disso. Só que, mesmo com esse fio rompido, essa aliança de que a salvação seria somente por Cristo já é prometida. Quando o homem, mesmo pelas suas próprias forças, no ato do pecado, em tentar fugir de Deus e prover para si roupas, vestes, com as suas próprias forças para que se escondesse de Deus, e depois disso, ainda assim dito, mas a culpa não foi minha, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Mesmo com toda a tentativa do homem de se auto-justificar, Deus ali já provê a salvação. Sabe por quê? Porque não adiantava nada daquilo que Adão, naquele momento de ilusão do pecado, já no início de tudo, fosse se promover para Deus, porque a justiça do homem naquele momento já não bastava, assim como não basta até hoje. E Deus ele diz o seguinte, virá um do ventre da mulher, virá e não tardará, que pisará e esmagará a serpente. E nesse momento já entra na humanidade a verdade de que salvação somente por Cristo. E isso vai acontecendo durante toda a história da Bíblia. A mais interessante delas é quando, mais para frente, na verdade, quando o homem tenta construir por si só uma torre, que a gente conhece como Torre de Babel, que ele nada mais é do que um homem por si só, na sua tolice, por causa do pecado, tentando chegar a Deus pelas suas próprias forças, tentando alcançar a Deus pela sua própria vontade, tentando alcançar a Deus pela força do seu braço. E Deus ele vem e confunde os homens. Por quê? Porque a salvação não vem pelo simples fato do homem tentar chegar a Deus pelas suas próprias forças, mas vem somente pela promessa de Deus no Éden feita a Adão. É como se Deus estivesse dizendo, essa ruptura que foi criada, essa eternidade que foi separada, você nunca vai conseguir costurar. Essa ruptura, essa inimizade entre o homem e Deus, nunca vai haver perdão da parte do homem. Se Deus não prover para si o sacrifício, se Deus não provesse para si a redenção, se Deus não provesse para si a misericórdia, até hoje o homem seria fugitivo, errante, inimigo de Deus, inimigo da sua vontade, inimigo da sua beleza, da sua santidade, inimigo eterno de Deus, se Deus não tivesse provido para si. E aí quando a gente chega aqui no texto de Paulo, a igreja de Colosso, ele vai nos dar aqui afirmações extremamente importantes acerca da pessoa que Cristo é, acerca da pessoa que foi prometida. E aqui, todo o sacrifício de Cristo já tinha acontecido. A gente está aqui no Novo Testamento, todo o sacrifício já tinha acontecido, Cristo já tinha ascendido aos céus e tudo mais. E Paulo ele vai dizer aqui o seguinte, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, quando ele vai fazer essa afirmação, ele vai dizer que a encarnação de Cristo Jesus é toda e absolutamente toda a expressão do Deus Pai. Não existe nada que Deus vá revelar na vida terrena que não esteja contido na pessoa de Cristo, logo, em sua palavra. Cristo é a exata expressão de Deus, que é como ele vai dizer, né? É como se nós nunca veremos a Deus, mas vimos a Cristo. Vimos a sua glória em graça e verdade, vimos a expressão do primogênito de Deus, vimos aquele quem ele é de fato. E quando Cristo encarna, com ele encarna toda a soberania de Deus. Existem confusões a respeito da encarnação de Cristo, que não necessariamente confusões, mas existe uma possibilidade, né, às vezes ideias de tentar separar a divindade da humanidade de Cristo. Quando, na verdade,
Cristo, em momento algum, ele foi 50% homem, ele foi 50% Deus. Em momento algum, ele foi 100% homem, em outro momento, ele foi 100% Deus. O mesmo Deus que andava sobre a água, que é algo que nós não podemos fazer, ele estava sendo Deus também sentado, comendo pão ou festejando com os seus discípulos, festejando com aqueles que o seguiam. É a mesma expressão do Deus invisível em todo o tempo. Então, isso nos remete à humilhação eterna de Deus a se encarnar para salvar a nós que somos eternos pecadores. Porque quando Cristo se encarna, a gente para e pensa, Deus nasceu. E quando Deus nasce, é algo tão terrível que a palavra que mais se aplica a Deus recém-nascido, a Cristo recém-nascido, é precisar. Você imagina Deus ele precisando de algo, um bebê, é como um bebê precisando de tudo. Deus, ele teve essa necessidade. A imagem daquele que é invisível, a imagem suprema daquele que sustenta o universo na palma das suas mãos, teve que nascer como um bebê, e ali ele já era o próprio Deus. Tanto Deus quando nasceu, quando sendo Deus, a mesma coisa quando crucificado e ressuscitando. E Paulo ele vai continuar dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Talvez até remetendo ao que aconteceu no Éden. Porque quando o homem cai e esse fio se rompe, talvez exista uma falta de esperança, um teor eterno em nós. Porque se o primeiro de nós caiu, logo todos nós caímos. Que é o que a Bíblia vai dizer. Se por um homem entrou um pecado, logo tudo que vem do homem é pecado. Logo todos pecaram. Então, se o primeiro homem caiu, acabou toda a esperança da humanidade. Então, quando Paulo ele vai afirmar que Cristo é o primogênito de toda a criação, ele vai dizer o seguinte: antes de Adão, que foi o homem que foi dominado pelo pecado e caiu por causa do pecado, e dele tudo que vier é pecado, antes dele houve um que o pecado não pôde dominar. Antes dele houve um que o pecado jamais, sequer, pode oferecer qualquer proposta a ele, porque a proposta do pecado foi algo muito absurdo. E todos nós cairíamos indiscutivelmente. O diabo ele propôs o seguinte: se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. E pasmem, a gente cresce ouvindo que o diabo é o pai da mentira, mas nessa hora ele disse uma verdade absurda. Porque a primeira tentativa do homem depois do pecado, como nós dissemos, foi de ser igual a Deus, foi de prover para si justiça, foi de prover para si redenção, foi de prover para si justificação, e durante toda a história da humanidade, o homem vai seguindo nessa condição. Então, quando Cristo é o primogênito de toda a criação, não adianta toda a proposta do homem se redimir. Porque somente a imagem daquele que é o Deus invisível pode trazer essa redenção para o homem mediante o pecado. E ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ou seja, na criação, nada mais é do que é como se estivesse ecoando na eternidade. É como se fosse uma música eterna de Cristo sendo glorificado. Tudo que foi criado, quando Deus disse que haja luz, era a imagem do Filho. Quando Deus disse que haja divisão das águas, era a imagem do Filho. Em todo momento, a imagem do Filho é expressa na criação. E ele vai dizer que tronos, soberanias, poderes, autoridades, todo modelo que nós temos, até mesmo de liderança, nada mais é do que a imagem de Cristo. Reis, impérios, tudo que existe é a imagem de Cristo. De modo que, quando ele encarna sendo tudo isso, e cumpre tudo aquilo que foi profetizado antes dele, não existe nada, nem 1 centímetro quadrado em todo esse universo que Cristo não possa dizer que a ele pertence. Porque assim como o Pai, como nós vemos a imagem do Deus Pai criando, é o mesmo que a imagem do Filho criando todas as coisas à sua imagem. Porque quando a gente fala da Trindade, parece que fica uma coisa meio que absurda na nossa mente, e de fato é, porque a Bíblia ela não vai explicar de fato o que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como podem 3 seres existirem e os 3 seres serem um só? A melhor explicação que eu tive para isso, os jovens de hoje não vão entender, mas é como se fosse aquele som que tinha na nossa casa antigamente,
que tocava CD, tocava disco, tocava rádio, tocava... Aí já são 4, né? Tem fita também, mas enfim. Digamos que ele tivesse só essas 3 funções. Assim é a Trindade. As 3 coisas são um só. Um teólogo que eu não me lembro, não vou me lembrar agora, ele disse que como pode, dentro de uma sala escura, terem dezenas de velas acesas, mas ainda assim só existe uma luz. Como pode isso? Tem 100 velas acesas numa sala escura, mas ainda só existe uma luz. A luz é uma só. Quando você me explicar isso, aí talvez eu consiga te explicar a Trindade. Porque 3 seres coexistindo em um só, e de fato sendo um só, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo demonstrando toda a sua grandeza na criação. E aqui a gente vê que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, é como se Deus, por si só, ele não buscasse a glória para si, mas somente para o Filho. Quer glorificar o Pai? Glorifica o Filho. Tanto que os discípulos, de lá para frente, eles vão ter uma... Mas, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí imagina Jesus falando, não é possível. Esse tempo todo, quem vê a mim, vê o Pai. Então, naquele momento, você vê que a expressão do próprio Deus, de fato, estava em Cristo Jesus. E isso também ecoa, que a gente vai perceber, João ele vai falar sobre isso, acerca da pessoa do Espírito Santo. E ele vai afirmar, precisamente no capítulo 14, no capítulo 16, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nada mais é, talvez esse seja até um termo, o Espírito Santo, ele é aquele que consola, avisa do pecado, da justiça e o juízo, e o mais importante, ele glorifica a Deus, que é o Cristo diz, que é o que Cristo diz. Quando ele vier, ele revelará pecado, justiça, juízo, e ele me glorificará. E ele continua dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, dentro da própria Trindade, existe a pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador, que nos lembra de todas as coisas que Cristo diz. É por isso que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Porque nós, diante de Deus, não temos o que oferecer. Só temos aquilo que ele de fato é. E ele vai dizer o seguinte, ainda em João, afirmando a respeito disso, ele vai dizer, no capítulo 16, e quando ele vier, convencerá o mundo. Foi o que nós começamos aí do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a função do Espírito Santo nada mais é do que revelar aquele que é o Filho de Deus. Ou seja, como a pessoa do Pai, ele vai dizer que ele é a imagem do invisível. Como a pessoa do Espírito Santo, ele vai dizer que eu vos lembrarei daquilo que Cristo disse. É por isso que às vezes a gente lê a palavra e a gente tem tanta convicção de que isso é verdade, porque o Espírito Santo nos lembrou de todas as coisas. Tanto que Cristo ele vai dizer para Pedro, quando Pedro afirma que ele é o Cristo, o Filho de Deus, disseste bem, mas isso não vem de vós. Porque só é possível crer na palavra a partir do momento que isso nos é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não é o Espírito de Deus nos revelando a verdade, nos testificando a verdade em cada palavra contida no Evangelho, nós de maneira alguma vamos depositar nossa confiança e a nossa vida em cada letra que está contida aqui. E Paulo ele vai dizer o seguinte, ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo existe, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Ou seja, antes do homem morrer por causa do pecado, e de fato morreu, nós vivemos um ciclo de morte eterno por causa do pecado. Esse cheiro de morte é disfarçado em nós por causa do perfume que a gente usa, do sabonete que a gente usa, do shampoo que a gente usa. Mas fica você sem tomar banho alguns dias para você ver só. O cheiro de morte que impregna de você. É por quê? Porque Deus disse a verdade, nele só a verdade. O homem cairia se ele pecasse. E de fato, ele morreu ali em Adão. Só que Cristo é o primogênito dentre de todos os mortos. Porque, como dissemos, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para que em todas as coisas ele tivesse primazia, ou seja, até mesmo na morte, Cristo é o primeiro. Mas o que é a morte, se não só mais uma de suas criações, não é verdade? Só mais uma. E como que a morte poderia segurá-lo? É por isso que João vai dizer que, capítulo 10, se não me engano,
A morte não tem poder nenhum sobre ele, mas ele que se entrega de livre e espontânea vontade, porque a morte jamais poderia segurá-lo. Porque ele era o primogênito até mesmo antes disso. Então ele se entrega por amor dos seus, para que recebesse a glória que lhe é devida. E ele vai terminar aqui dizendo o seguinte: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito, verso 20, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Porque quando fala dessa questão da reconciliação sobre todas as coisas, quando o homem cai, não é só a raça humana que é dominada pelo pecado, mas toda a vida na terra é dominada pelo pecado. Quer dizer, Deus ele vai falar que a terra vai produzir bois, espinhos, a mulher sente dores do parto, o clima às vezes não é agradável, a gente está vivendo isso aí nessa última semana, e às vezes a gente planta, não dá certo, às vezes a gente come alguma coisa, parece que não deu certo. Então, porque o pecado ele tomou conta de toda a existência da humanidade, de modo que, se Cristo não é o primogênito, até mesmo dentre os mortos, essa reconciliação nunca chegaria a nós, porque não existe nada na terra que não seja pecado. Então Paulo ele vai trazer essas afirmações, nos dando a certeza que somente por Cristo alcança-se salvação, de modo que, sem ele, aquele fio que a gente falou no começo, jamais seria costurado de novo. Na verdade, eu nem sei se existe a possibilidade de costurar um fio rompido, mas enfim, esse fio eterno que existia entre nós, é como se entre nós e Deus existisse um abismo. Cristo é a ponte. E Paulo ele vai dizer que ele tomou essa cédula de pecado que era contra nós e cravou ela na cruz do Calvário. Por quê? Porque somente por ele, somente com a possibilidade da morte de Cristo, o homem por si só jamais poderia ser digno nem sequer de se justificar diante de Deus. Porque o melhor de nós, hoje em dia existe uma teologia, se é que se pode, né, uma falsa teologia de que vai dizer que não, o seu pecado não te afastou de Deus, foi você que fugiu de Deus. O nosso pecado nos afastou de Deus eternamente e foi necessária uma ponte eterna que é Cristo que nos reconciliasse ao Pai de novo. Como que nós alcançaríamos salvação se não fosse por Ele? Como que nós alcançaríamos redenção se não fosse por Ele? Como que nós, se toda a dádiva, até mesmo porque Deus disse, se comer desse fruto, você morre. Mas aí o homem não morreu. Ele viveu mais um dia, viveu mais um dia, viveu mais um dia, até que essa reconciliação prometida no ato da queda do homem pudesse tomar forma e pudesse nos reconciliar. Então, meus irmãos, o apelo que nós temos é que nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos vivenciar a verdade de que nós servimos um Deus que é invisível, mas é real, que não está aqui, mas está aqui sim, que nós temos o Espírito Santo de Deus nos revelando a cada dia em nossos corações cada verdade contida em sua Escritura, cada verdade contida em sua palavra, a própria verdade contida no Evangelho. Então, Cristo, de fato, é o nosso Senhor, é aquele que nos reconcilia. A proposta dos solas, né, sola Cristo, e todos nós que nós vimos aqui e que nós ainda veremos, é dizer que, homem, você por si só jamais conseguirá, porque a salvação jamais vai vir de você. Mas a salvação, ela é revelada na palavra, ela é guardada pela graça de Deus, ela é alimentada pela nossa fé e ela é revelada em Cristo. E por causa disso, toda a honra e toda a glória sempre será dada ao nosso Deus. Então, meus irmãos, que se arrependam os pecadores, porque Cristo é o nosso Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus,
Queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, que nós possamos crer que somente em Cristo há salvação, Senhor. Que o teu Espírito nos leve, Senhor, a dimensões de total dependência ao Senhor, de total dependência à sua palavra, de total acolhimento na sua graça, Senhor. Que a nossa fé possa crescer mais e mais todos os dias da nossa vida, Senhor. E que somente em Cristo, que possamos crer que somente em Cristo nós alcançamos salvação, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, Senhor.